Olá pessoal, boa tarde para vocês. Fala para vocês Domingos Benedito. Como prometido é devido, viemos aqui então para honrar o compromisso naquilo que é a diferença, neste caso, a relação e a semelhança que existe entre a Bíblia e a lei. Vamos aqui preferir denominar a Bíblia como direito natural e denominar a lei humana como o direito positivo, tal como é. Bem, para diferenciar esses dois termos, fala-se de direito natural quando existe um conjunto de normas que não são escritas em uma determinada carta constitucional. E fala-se em direito positivo quando há um conjunto ou um sistema de normas escritos em uma determinada carta constitucional ou em um determinado livro. Para dizer que vamos fazer a diferença e a relação entre essas duas vertentes, onde começaremos a falar primeiramente da Bíblia, vamos mencionar as suas características e alguns exemplos, e depois falaremos do direito positivo, que é a lei humana, e vamos mencionar as suas características e as suas respectivas exemplificações. Bem, a Bíblia não é, diga-se de passagem, que foi escrito há 3.000 anos atrás ou 4.000 anos atrás, mas isso não faz do direito algo recente. O direito também foi escrito por muito tempo, que já se passou por muito tempo atrás. Agora, a Bíblia é uma coletânea de livros escritas por homens inspirados por Deus e que nela contém princípios éticos e morais, de modo a estabelecer uma relação entre o homem para com Deus e entre Deus para com o homem e o homem com o seu semelhante. Bem, iremos primeiramente mencionar algumas características que são três, né? Segundo Antônio Santos Justus, ela menciona 3 características da norma religiosa. A norma religiosa, a primeira característica que nós podemos aqui mencionar é instrumental, que é aquela que vem tornar aquilo que é impossível na vida carnal, na vida espiritual, é possível. Ou seja, é aquilo que torna possível aquilo que não é possível na vida carnal. Por exemplo, né? Os milagres que Jesus fez e muitas outras maravilhas que Deus fez, que não se podia acreditar que um homem havia feito. E temos também a outra característica, que é a interindividuais. Interindividuais tem a ver com aquilo que há de mais íntimo no homem crente, aquilo que está no interior de um homem crente. E depois temos as sanções, que são as medidas aplicadas a quem vem a violar certos preceitos bíblicos ou religiosos. Mesmo na igreja, quando tu cometes um erro, sendo alguém que assume uma boa posição na igreja, poderás ser afastado de modos a repreenderem pelo erro que tu acabaste de cometer. Bem, dizer que na norma religiosa, que decidimos chamar como direito natural, alguns autores afirmam que é um direito divino. É um direito divino porque quem regula o direito natural é Deus. E os conhecimentos, normalmente, do direito natural são inspirados por Deus, tal como já falamos do momento que começou a ser escrito a própria Bíblia e como os homens escreveram e que inspiração receberam. E na Bíblia, a outra grande diferença é que as normas religiosas pressupõem uma livre e espontânea vontade para se seguir ou para se submeter a elas. Mas, nas normas jurídicas, que é o direito positivo, não pressupõe uma liberdade de escolha. Se quiseres obedecer à lei agradece. Mas se não quiseres obedecer à lei não te agradece. Infelizmente, a lei vai te punir mesmo de imediato. Mas no direito natural, se você quiser seguir, neste caso, a norma religiosa, se você quiser obedecer a Deus, Deus te dá essa oportunidade de segui-lo. E se também, por acaso, não quiseres segui-lo, Deus também te dá essa liberdade de poder seguir a outra parte do bem, que é o mal, neste caso. Mas sem esquecer que as consequências de Deus poderão vir em função da escolha que cada um fazer. Só que, no direito positivo, você nem terá a possibilidade de escolher entre o bem e o mal. Porque sabemos que a alternativa no direito positivo é única: fazer o bem e não fazer o mal. Porque todo mal deve ser sancionado.
Bem, vamos agora falar sobre leis, né? Entende-se por leis, segundo o Código Civil, lei é toda disposição genérica provinda de órgãos estaduais competentes, neste caso, a Assembleia Nacional, por exemplo, e outros órgãos de soberania que também têm a capacidade de criação de algumas normas. Agora, sobre as características das normas ou da ordem jurídica, vamos aqui mencionar a obrigatoriedade. Conforme eu já disse, no direito natural, não é obrigatório seguires a Deus, não é obrigatório obedeceres a Deus, mas as consequências poderão vir. Mas no direito positivo, é obrigatório obedeceres a lei, independentemente da tua condição. É obrigatório obedeceres a lei. E temos também outra característica que é a necessidade. Vamos ainda falar da necessidade. A necessidade que vai ser a obrigação, na qualidade de homem ser um ser humano, precisa de outros para convivência em coletividade. Tal como diz Aristóteles, o homem por natureza é um animal político, porque nasceu para viver em coletividade. Razão pela qual eis o sentido da necessidade, como característica do direito positivo. Bem, e depois temos a coercibilidade. A coercibilidade é o uso da força quando possível ou necessário. Como, por exemplo, quando há uma ordem de captura, há uma ordem de busca e lá fomos para deter alguém e essa pessoa mostra resistência diante da polícia. Então, a polícia vai usar a força para deter a mesma pessoa e poder impedir alguma coisa, né, que possivelmente pode acontecer. Neste caso, podemos aplicar a coercibilidade. É o uso da força quando possível ou necessário. E vamos também usar a outra característica, que é, neste caso, a estatalidade. Conforme o nome diz, estatalidade. E as normas religiosas são normas criadas por Deus. Mas as normas jurídicas têm características de estatalidade porque, conforme o nome diz, são criadas por um Estado. Pelo órgão representante do povo, por exemplo, que é a Assembleia Nacional. Nisso constitui uma grande dissemelhança também. E exterioridade. Nós falamos da característica da norma religiosa interindividuais, que tem a ver com o que há de mais íntimo num homem crente. Na norma religiosa, você peca tão logo que pensas em alguma coisa pecaminosa. Eu pensando, não, vou assaltar alguém, vou assaltar esse jovem, ou vou violar essa jovem, automaticamente já cometi crime de adultério ou de cobiça. Por isso mesmo, há uma diferença com o direito positivo. Na lei, por exemplo, na norma jurídica, no direito positivo, só os fatos exteriorizados o direito repreende. Neste caso, não basta pensar para o direito não basta pensar e direito logo aparecer para me repreender, mas sim basta exteriorizar o meu pensamento, só aí é que o direito aparece. E também, o perdão no direito positivo é o cumprimento da pena, o cumprimento da sanção, ao passo que o perdão no direito natural, que é no direito religioso, é simplesmente o pedido de perdão, a confissão dos pecados e o arrependimento. Aí está a grande dissemelhança e a grande relação que nós acabamos aqui de apresentar e dizer que queremos que você dê o seu like, faça o seu comentário e, sobretudo, deixe as suas opiniões sobre como podemos melhorar nessa rotina que começamos e dizer que ainda falta muita coisa para você, ainda poderemos disponibilizar mais vídeos, é só ficar ligado e faça crescer aqui o nosso projeto que começamos. Não sabemos muito, não somos dotados, então qualquer opinião que vier de você será válida. Estamos juntos, nos veremos no próximo vídeo. Obrigado.